O grande objetivo do diabo é que a gente se acostume com os defeitos que tem, mas Deus nos motiva diariamente a transformar tudo isso em virtude. As deficiências são muitas, minha gente. Eu tenho as minhas, você tem as suas. E se a gente não olha para elas com responsabilidade, a gente corre o risco de se transformar nelas. Isso é terrível. Eu sempre brinco, que na vida a gente precisa ficar mais bonito. E quando eu falo que nós temos que ficar mais bonitos, eu falo da beleza total mesmo. Eu acho que se você precisa se cuidar, se você precisa dar um jeito em você, se você quer emagrecer, se você tem um projeto de ficar mais bonita, que junto com esse projeto de você ficar mais bonita esteja também a sua preocupação em ter cada vez mais uma alma dotada de beleza, porque é isso que faz com que a gente queira ficar por perto. Eu tenho visto e encontrado tanta gente que do ponto de vista estético apresenta tantas imperfeições, mas ao mesmo tempo tem um coração tão bonito, tem uma presença tão forte e faz uma diferença na vida. Porque é assim mesmo, Às vezes a gente encontra pessoas tão bonitas, tão aparentemente, do ponto de vista estético, tão impecáveis, E aí quando você começa a conviver, você vai descobrir que ali existe tanta feiura. Pode observar, os nossos defeitos são os erros sedimentados, são os erros que não foram corrigidos, são os erros que não foram perdoados, são os erros que não foram acertados numa íntima conversa. Aí, se não houve este perdão diário, o perdão nosso de cada dia, que nós concedemos ao outro, mas que concedemos sobretudo a nós mesmos, naquele tete a tete, que a gente precisa fazer diariamente, eu vou perder a energia para enfrentar o outro dia. É assim, minha gente, não existe milagre, é processual. Toda mudança humana, todo processo de transformação passa pelas etapas. Eu não fico defeituoso da noite para o dia. Eu fico defeituoso à medida em que eu não sou capaz de perceber os meus erros, em que eu vou me acostumando com os erros. E aquele erro que eu cometi ontem, anteontem, o mês passado, o ano passado, aqueles erros foram sendo somados e virou um defeito. Eu fiquei arrogante, eu fiquei uma pessoa grosseira. Eu não era. Eu fui me tornando à medida em que eu fui me acostumando com as minhas grosserias do dia a dia. Observe-se e você vai perceber. São tantas as deficiências que a gente tem na vida, realmente às vezes a gente é cego, a gente não consegue ver a pessoa que está do lado precisando de nós, A gente não consegue fazer brotar a palavra que verdadeiramente a gente precisa dizer. Como é difícil às vezes a gente fazer brotar dos lábios o pedido de perdão, Pode ser que você hoje esteja vivendo isso, a dificuldade de fazer a raiz do grito provocar essa palavra, me perdoa. Tanta coisa muda, minha gente, quando a gente tem coragem de dizer isso. Quando você sair aí do seu quarto, andar essa pequena distância da sua casa que separa do seu irmão, andar esse pequeno corredor que separa o seu quarto do quarto da sua mãe, bater lá e ter a sensibilidade, a simplicidade de dizer: mãe, me perdoa pela maneira como tenho te tratado, pela palavra grosseira que proferi, por não fazer esforço para dar certo com você. Andar essa pequena distância e fazer brotar da voz essa palavra que pede perdão ao Pai, ou dar esse abraço no irmão que você precisa, ou até mesmo lhe motivar, a pegar no telefone hoje e fazer brotar esse pedido de perdão através de um telefonema. Ligar para quem você sabe que você machucou, que você magoou. Tantas vezes na vida você foi grosseiro, você foi alimentando aquela grosseria, você não se acusou o outro, de repente até te falou, mas você não ouviu, não prestou atenção. Você foi se acostumando com aquele defeito, aí ficou sedimentado. Olhe para os seus defeitos e você vai observar que eles foram processuais. É um processo que foi acontecendo. Não foi da noite para o dia que esse defeito chegou. Por causa de uma preguiça espiritual, por causa de uma preguiça comportamental, é que nós vamos acumulando os defeitos. É como engordar. Você não engorda com esse brigadeiro de hoje que nós vamos comer. A gente engorda à medida em que se torna um hábito.
tá bom, hoje estamos reunidos, vamos festejar essa reunião aqui, a dona da casa nos recebendo, faz um docinho ali. Meu médico dizia uma coisa muito interessante, não diz mais porque ele faleceu: não é a dieta de um dia que nos emagrece, e não é o exagero de um dia que nos engorda, é o hábito. Na vida espiritual a mesma coisa, na vida comportamental a mesma coisa. É aquilo que a gente vai fazendo aos poucos, que vai se tornando um volume, né? Vai ficando volumoso à medida que nós vamos ajuntando aquilo, é que a gente vai perdendo o vigor. Quando a gente começa a se transformar no defeito que tem, na deficiência que tem, é uma consequência natural do defeito não cuidado. Se a gente não trata a deficiência, ela vai tomando cada parte do nosso ser e a gente vai se transformando nela. Agora, a gente precisa viver o perdão diariamente, numa dimensão terapêutica, porque eu preciso perdoar o tempo todo. As pessoas que não agiram como eu achava que deveriam agir, porque a gente sempre tem uma expectativa em relação ao outro, né? Isso é terrível. A expectativa que a gente tem sempre gera decepção. E como a gente não sabe viver sem esperar do outro, a gente tem de ir se adaptando. A gente tem que ir criando dentro de nós uma capacidade de administrar essas decepções. Se a gente esperasse menos, a gente sofreria menos também, mas isso é um estágio espiritual que talvez a gente vai assumir só lá no final da nossa vida. Quando você vai esperar menos do outro, então você vai se decepcionar menos. Não desanime. Preste atenção em tudo aquilo que está sedimentado como defeito e não se acostume com isso. Trabalhe sim com a possibilidade de revirar esses defeitos, de ir eliminando aos poucos a partir do cultivo de virtudes. É assim que Deus vence em nós. A vida fica tão diferente quando nós superamos a deficiência da mudez, quando você é capaz de ultrapassar tudo aquilo que lhe impede de fazer a palavra brotar, a palavra que edifica, a palavra que constrói. Tanta gente precisando hoje do seu pedido de perdão. A gente tira o sono das pessoas às vezes com a nossa atitude, e às vezes um pedido de perdão não custa nada, e ele vai fazer um bem danado ao coração do outro. Ele vai provocar um benefício naquele que escuta. Eu me lembro, minha gente, tive um encontro com uma pessoa que mexeu muito comigo. Eu era fráter ainda, não era padre ainda. E eu me lembro que essa moça tinha muitas deficiências físicas. E eu fiquei muito assustado na hora que eu estava diante dela. E ela com um sorriso ali naquela cadeira de roda, com as pernas totalmente tortas, os braços atrofiados. E ela me olhando, ela me disse uma coisa que mexeu muito comigo. Ela falou assim, me falou: prazer em conhecer você, né? E eu fico muito feliz porque você está vendo os meus maiores defeitos, então não tem como esconder de você. E eu fiquei muito tocado. A gente cuidar da deficiência da nossa visão, né? Às vezes a gente é incapaz de perceber quem está do lado. Às vezes na necessidade de resolver problemas e situações, a gente fica tão egocêntrico, a gente fica tão voltado para a gente mesmo, a gente fica querendo exigir. A gente faz uma experiência de viver assim o tempo todo, sem ter a percepção do que está ao nosso redor. E quando a gente não percebe o que está ao nosso redor, a gente corre o risco de perder as prioridades, de ficar perdendo o nosso tempo com aquilo que definitivamente não é prioridade. Deficiente é aquele que não consegue modificar a vida, aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter consciência de que é dono do seu destino. Louco é todo aquele que não procura ser feliz com o que possui. Cego é aquele que não vê o seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria. É aquele que só tem olhos para os seus míseros problemas e pequenas dores. Surdo, o surdo é aquele que não tem tempo de ouvir o desabafo de um amigo, apelo de um irmão, pois está sempre apressado para o seu trabalho e quer garantir o dinheiro no fim do mês. Mudo é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás da máscara da hipocrisia. Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles
que precisam de sua ajuda. O diabético é aquele que não consegue ser doce, e o anão é aquele que não deixa o amor crescer. Mas finalmente a pior de todas as deficiências é ser miserável, pois miseráveis são todos aqueles que não conseguem falar com Deus. É verdade. Eu preciso me perdoar diariamente por aquilo que eu não consegui fazer, por aquilo que eu não consegui ser, por ter esperado demais de mim ou por não ter esperado nada. Quando eu me acomodei, quando eu não fui suficientemente responsável para me convocar diariamente para ser um homem de bem, que às vezes a gente vai se perdendo no caminho assim, quando a gente deixa de se convocar, quando a gente deixa de se chamar, que às vezes a gente acha que é o outro que nos chama, é o outro que nos convoca. Cuidado, a primeira convocação somos nós que nos fazemos. A vocação, essa palavra, vocare, né? Eu escuto a voz de Deus me chamando como padre. Eu acredito nessa mística. Deus me chamou, Deus me recrutou para ser padre. Tá bom, essa mística é a primeira de todas. Mas aí eu começo a viver o chamado diário que eu preciso me fazer a partir do chamado que eu recebi. Se eu não me chamo, se eu não me convoco diariamente a partir de uma missão que eu assumi, minha gente, é bem provável que eu me desprenda dos meus objetivos, é bem provável que eu vá me distanciando de mim mesmo, e aí eu vou entrando num contexto de irrealização. A vida todos os dias nos oferece motivo para uma sessão de perdão. Aliás, eu fico impressionado de ver o tanto que a terapia trabalha a dimensão do perdão. O processo terapêutico, quando ele é feito com seriedade, o bom terapeuta, ele sempre conduz a pessoa a um contexto de perdão. Porque as nossas dificuldades, por exemplo, de relacionamento com os pais, estão muito ligadas a situações em que nós não soubemos perdoar, a mágoas que nós carregamos conosco, a situações que foram desastrosas porque os nossos pais não tinham experiência, nos traumatizaram, nos trataram de um jeito que a gente não merecia, que a gente considerava que foi duro, que foi isso, que foi aquilo. A mãe, por exemplo, não basta ter parido o filho, você precisa se convocar diariamente na sua função de mãe, para exercer o seu papel de mãe, de mulher, na vida daquele filho. Só que você, no seu papel de mãe, você erra. E se você não se perdoa, o perdão nosso de cada dia é igual ao pão. Se você não se perdoa diariamente, ritualmente, antes de dormir, eu volto a dizer, aquela necessidade que a gente tem de fazer, de você recrutar dentro de você tudo aquilo que foi vivido, onde você que deixou de se convocar, onde que você abriu mão de fazer a coisa certa, e se você não se perdoa, no outro dia você pode acordar e viver acostumando-se com aquilo que você deixou de perdoar e que acabou se sedimentando como um defeito. Uma coisa é um erro, mas se você vai repetindo o erro todos os dias, você vai sedimentando esses erros na sua alma e isso vira defeito. Eu não acredito que seja esse o nosso projeto de vida, né? Cuidar da deficiência nossa de cada dia, olhar para aquilo que em nós hoje é deficiente e ter a coragem, sob a graça, sob o auxílio de Deus, a gente modificar tudo isso. É o que eu lhe desejo, que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre nós e nos livre da comodidade que os defeitos nos trazem e nos motive sempre mais a andar no duro caminho das virtudes. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.